É com muita satisfação que estamos aqui hoje recebendo o Mauro, do Conasems, mais o Elton, para a gente discutir um pouco dessa situação gravíssima que chegamos quanto à questão do abastecimento dos nossos hospitais com os medicamentos do kit intubação. Para esse debate também nós convidamos o Adeusiso, que é o nosso superintendente hoje da Federação das Santas Casas, Hospitais Beneficentes de Minas Gerais, a Federaçantas. E, assim, agradecer, Mauro, por essa oportunidade aí a você, ao Elton, ao presidente do Conasems, porque se tem uma coisa que a gente também está muito carente em meio a essa pandemia, de informação, né? Informação que chegue no tempo certo, para que os nossos gestores consigam administrar a crise, né? Porque nós estamos em meio a uma grande crise. Então, Mauro, eu queria que você contasse para nós como que foi, né, a reunião da tripartite de ontem, né? Até fixa para a gente aí a data direitinho, para todo mundo se situar, e para a gente receber aí do Conasems, né, essas notícias rápidas, né, de como que está a situação, como que vocês enxergam a situação e têm orientado os municípios, os secretários municipais de saúde em todo o Brasil. Mauro. Boa tarde, doutora Kátia, boa tarde, Júnior, boa tarde, Elton. Hoje, 1º de abril, dia da minha cidade, dia de São Lourenço, fazendo aniversário hoje, e já a véspera, né, de uma Páscoa. Queria já cumprimentar todos, né, através do presidente Pirocles, da CMB, também que a gente tenha aí uma Páscoa abençoada, em casa, com a família, né, com bastante reflexão, porque, obviamente, essa pandemia vai nos fazer mudar muitos costumes, né, como já tem feito. Então, é um momento difícil, um momento que atravessamos o país, um mês de março, com o maior número de mortes já registrados. Então, um cenário aí bem difícil. Mas vamos superar. O SUS é forte, né? Não vai ser como uma pandemia que vai derrubar. Nós iniciamos, doutora Kátia, em maio de 2020, do ano passado, o Conasems, na Comissão Intergestores Tripartite, protocolou um documento com o Ministério da Saúde, registrou esse documento, já apontando por dificuldades e com gargalos com relação a alguns medicamentos, a possibilidade de desabastecimento de medicamentos. No mês seguinte, mês de junho, já constituímos um grupo tripartite que vem, desde então, se reunindo com muita regularidade. Iniciamos reuniões semanais, diárias, depois quinzenal. Iríamos já passar para reuniões mensais a partir desse início do ano, mas com o recrudescimento da doença e o agravamento do número de casos, o número de leitos de UTI e a mudança etária, é importante registrar isso, né, nos pacientes hospitalizados. Nós saímos de meses atrás de pessoas idosas nas UTIs para adultos jovens. Nós estamos falando que a média de pacientes internados nas nossas UTIs estão na casa de 30 a 50 anos. Obviamente, pacientes com essa idade têm um vigor físico melhor, né, têm uma melhor estrutura de saúde e, obviamente, demandam um nível de oxigênio muito maior, um número de medicamentos, uma dosagem de medicamentos maior e também um número de dias maior de utilização de um leito de UTI. Então, esse é o cenário, né? É a crise perfeita, né? A desgraça total que está agravando aí todo o cenário no país. Nós tivemos, 2 meses atrás, Manaus, né, passando por essa mesma dificuldade. Conseguimos remanejar 702 pacientes de Manaus, transferindo para várias regiões, mais de 18 estados e municípios, obviamente, receberam pacientes de Manaus, mas hoje não é possível fazer mais isso, porque o país inteiro está impactado, à exceção de Manaus,
que já está atendendo o Acre, já está atendendo Rondônia, Roraima, etc. Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo. Não dá para remanejar paciente. Temos mais de 95% de taxa de ocupação dos nossos leitos de UTI. Não é possível abrir um número expressivo de leitos de UTI a partir de agora, porque nós não temos pessoal humano para dar conta de atender os pacientes. Nós não temos médicos intensivistas. Boa parte dos nossos leitos de UTI, né, são médicos que estão com o suporte de outros colegas intensivistas, mas não são intensivistas, né? E é o cenário que nós estamos vivendo. Na questão do medicamento de intubação orotraqueal, a gente vem, como eu disse, desde o ano passado, discutindo, monitorando, envolvemos a Anvisa, envolvemos a indústria, estamos acompanhando a produção da indústria desde então, estamos diariamente monitorando a produção. A Anvisa, há cerca de 20, 30 dias, estabeleceu uma nova RDC, diminuindo a quarentena dos medicamentos. Então, o medicamento produzido ele fica 14 dias em quarentena, a Anvisa reduziu para 7 dias, isso nos deu 7 dias a mais de medicamento na praça. E o Ministério da Saúde tem feito compras emergenciais, que são as chamadas requisições administrativas, né, na indústria, mas eu rechaço qualquer informação, qualquer comunicação que o privado ou o governo público, municipal, estadual, está sem medicamento porque o Ministério comprou aqueles medicamentos que estavam contratualizados. Isso é uma inverdade, isso é uma mentira. O Ministério da Saúde só fez requisição naquilo que não estava contratualizado. O que é preciso, doutora Kátia, é que a indústria entregue o medicamento, né, daquilo que está contratualizado, né, e mantenha a sua produção como vem fazendo. A indústria nacional está fazendo um grande trabalho, já está trabalhando 7 dias por semana, né, em 3, 4 turnos para poder produzir, mas o consumo aumentou assustadoramente. Então, é um momento que foi discutido na tripartite, nós chamamos na data de ontem, exatamente, tripartite não foi ontem, tripartite foi terça-feira, no dia 30 de março, né, antes de ontem, desculpa, o que nós chamamos atenção na Comissão Intergestores Tripartite para que os gestores hospitalares, o gestor municipal, o gestor estadual e o gestor federal estejam em plena harmonia. A partir do momento que um hospital esconde o seu estoque, né, e não alimenta a planilha, ele está dando a sentença de morte para outro que está sem medicamento. Eu estou sendo duro porque tem que ser duro. Nós estamos fazendo acompanhamento de todos os hospitais da rede que estão no plano de contingência nacional. Não é admissível que pessoas escondam medicamento. Quer a indústria, quer os distribuidores, quer o gestor hospitalar, quer o gestor municipal, estadual e federal. Nós temos que colocar tudo que está disponível para que a gente possa, de uma forma universalizada, atender a todos. Nós acabamos de receber uma solicitação dos hospitais militares, que passam pelo mesmo cenário. Nós tivemos, o ano passado, a Rede DOR, no Rio de Janeiro, emprestando medicamentos para alguns hospitais de Santa Catarina. Da mesma forma que nós tivemos hospitais públicos emprestando medicamento para hospitais privados. Não são os privados que prestam serviço ao SUS, são os privados que não prestam serviço ao SUS.
O que interessa neste momento é que tem que ficar muito claro que todos nós temos que ter medicamento, independente de ser público ou de ser privado. Isso eu falei esses dias na Comissão de Saúde, Seguridade e Família da Câmara dos Deputados e saiu nas redes de televisão. Nós temos que olhar o público e o privado, porque quem está entubado são pessoas, são brasileiros, é gente, e nós temos obrigação de cuidar. Então, eu queria fazer essa fala inicial para contextualizar um pouco o cenário, dizer a gravidade, dizer da criticidade dos medicamentos, da falta, e chamar todos à colaboração. Se eu puder emprestar para o vizinho, que eu faça. Né? Lógico, mantendo aí o limite de medicamentos. Nós estamos trabalhando com 7 dias agora. Nós já trabalhamos com 20. Hoje nós estamos com 7. Né? Estamos conseguindo entregas. Às 17 horas de hoje, nós temos uma reunião com os secretários de Estado da Saúde, os municípios, CONAS, CONASEMS e Ministério, para discutir mais uma pauta. Mas o que está vindo é muito pouco, né? Pelo que a gente tem, pelo tamanho do desafio. Então, feita essa fala inicial, vou passar ao Elton, que tem uma apresentação rápida, são 5 lâminas, que vai dar um cenário melhor, e aí a gente abre para os questionamentos, para algumas perguntas. Eu quero, só antes do Elton assumir a palavra, fazer um registro, Mauro, que o nosso presidente da Confederação Nacional dos Hospitais Filantrópicos estaria conosco nessa reunião, o doutor Mirócris Veras, mas ele estava voltando para casa, né, de Brasília, você deve ter encontrado com ele aí em Brasília, voltando para a terra dele, então por isso que ele não está aqui hoje conosco, mas está ansioso pelas nossas notícias desse nosso encontro. Com você a palavra, Elton. Bom, muito obrigado, doutora Kátia, boa tarde. Boa tarde aí a todos os colegas. Em nome do Dr. Miróclis, né, que é um grande parceiro do SUS, um grande parceiro nosso no CONASEMS, muito ativo, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Boa tarde, Mauro e Júnior. Eu acho que fica tranquilo falar depois da contextualização do nosso secretário Mauro, né? Eu estou aqui fazendo já, colocando na tela, eu creio que está aí, né, Mauro? Na tela já. Então, é mais para dar alguns complementos e destacar alguns pontos que o Mauro já colocou, até para vocês visualizarem do que foi isso. Eu acho que o Mauro já disse o que foi 2020, e só para expor vocês o conjunto de estratégia do que foi 2020. Depois daquele contexto, maio que a gente apontou o cenário, e a partir de junho de 2020, de lá para todas as semanas, de junho de 2020 até hoje, nós estamos monitorando o consumo e estoque, ou seja, a cobertura em dias dos hospitais do plano de contingência, né, que estão nos informando a sua cobertura de estoque em dias, né? E a partir daí, nesse grupo tripartite muito bem exposto pelo Mauro, nós conseguimos algumas decisões olhando para esse monitoramento, CONAS e CONASEMS, né, olhando para a informação dos hospitais, e aí eu acho que é importante destacar aqui, nós orientamos as secretarias municipais e os apoiadores a conversar com todos os hospitais que prestam serviços ao SUS, sejam eles da administração direta e os contratualizados, certo? Então, o Mauro colocou também que nós temos aqui um processo de outro conjunto de informações que é a Anvisa, em parceria com a Receita Federal e o Ministério da Saúde, com informações que antes eram sigilosas, continuam sigilosas para nós, sociedade em geral, mas, né, eles conseguiram ter uma requisição da informação, que é essa quinta estratégia, para ter a informação do que é produzido, o quanto que é esse volume de produção e para quem está sendo vendido. Então, essas duas informações geraram decisões. 7 decisões ao longo de 2020. Né? E as decisões eram conforme as necessidades. Então, o Mauro explicou que foi a requisição administrativa,
2020, entre junho e agosto, conseguimos as aquisições internacionais, que elas permanecem até hoje, via OPAS, conseguimos alguns produtos, pregões, compras, porque não era uma questão, né? Os municípios, a gente tem financiamento, não é uma questão de não ter dinheiro, né? Eu acho que nós nos dê condição de comprar, então por isso foram feitos pregões nacionais, a maioria nos estados e as capitais, por uma questão de gerenciamento e normativa, e as doações muito bem colocadas do que foi pelo Mauro, ao exemplo da Redditor, do que foi em Santa Catarina, e também doação da União Europeia, a Operação Uruguai, foram outras doações que a gente conseguiu dos países vizinhos. 2021, o que temos hoje acontecendo? Retomamos a requisição administrativa agora em março, né? Então, isso foi, e eu não vou destacar, o Mauro destacou muito bem o que é a requisição e o tamanho dela, é aquilo que não está contratualizado, né? Porque essa requisição ela não vai dar conta de dar para 100% dos 5.570 municípios, mas ela vai tirar da criticidade. Nós temos critérios. A gente no mapa, olha, quem baixou de 15 dias de cobertura, entra uma estratégia para tentar socorrer a que atinja minimamente 15 dias de cobertura de estoque. Então, o que vai dar conta é a indústria cumprir seus contratos com todos os hospitais e com as compras públicas e privadas, certo? Nós estamos em tratativas de novas compras com a Organização Pan-Americana de Saúde, né? Uma compra que é volumosa em termos de pedido do chamamento internacional, é equivalente a 60 dias do consumo desse levantamento que a gente tem, de todos os 22 itens que nós estamos monitorando, mas alguns produtos a gente tem recebido e já tem distribuído nesses critérios de criticidade. O Ministério está executando, neste ano, o saldo dos 2 pregões vigentes, para tentar conseguir também produto com o que está produzindo nesse momento no Brasil, e está fazendo um novo pregão já para 2021, porque tem secretarias que já executaram todo o seu saldo previsto para comprar. Então, já tem um novo pregão para que tenha um novo saldo para que a gente compre, né? Voltando a destacar, os estados e municípios não querem depender das compras emergenciais, eles precisam das suas compras individualizadas. E continua a liderança da Anvisa com o Ministério para a gente ter a informação da indústria. Então, isso aqui é só... Nós não tínhamos até dezembro nenhum apontamento na Anvisa com produção, né? Então, a gente não tem desabastecimento. A gente tinha produção a todo vapor da indústria. E não tinha nenhum apontamento de cobertura de estoque altamente crítica entre janeiro até fevereiro, mais ou menos. O que aconteceu em janeiro e fevereiro foi a região norte, que aí nós tivemos que atender com alguns estoques que a gente tínhamos ali ainda em janeiro e fevereiro. A partir de março foi esse cenário catastrófico que o Mauro colocou, muito rápido, muito explosivo, muito abrupto, que nós não conseguimos suportar, né? Aqui nós temos o painel, eu vou dar só um print aqui para vocês do que é o painel de monitoramento. Isso aqui são os 22 itens, né? Como são medicamentos que são de suporte à vida, era para estar tudo verdinho. Verdinho quer dizer acima de 30 dias de cobertura. 30 dias já é crítico, né? Então, a gente tem uma concentração dos bloqueadores neuromuscular, principalmente numa situação muito crítica. Essas são as últimas 3 semanas, tá? A gente vai atualizar para a última semana agora, a gente vê, comparado com o ano passado, como que a evolução em 3 semanas está sendo muito rápida desse consumo. E aqui, só para ilustrar, não vou passar item a item, foi o que já foi distribuído em 1 semana e meia, né, do dia 12 de março até o dia 18, já foi distribuído emergencialmente. Algumas quantidades, depende do que se consegue, porque, volto a dizer, é o excedente, não é o que está contratualizado, então às vezes a gente consegue um quantitativo que não dá para todos, então a gente aplica critério de criticidade, né? Alguns medicamentos, isso aqui foi a execução do pregão pelo Ministério, isso aqui foi uma compra da OPAS Propofol, manda um quantitativo conforme proporção do consumo que a gente tem a informação para os estados. Dentro do estado, essa discussão é bipartite, eu acho que esse é um destaque final, Mauro. Fora aqui são as outras distribuições por itens, né? Eu acho que é importante, para ter essa informação, o que chega
é a bipartite quem vai discutir. Essa fotografia dentro do Estado, qual CNES, qual hospital, isso tem que ser muito bem conversado com o COSEMES, com a Secretaria de Estado, para olhar se é Santa Casa, se não é, se é uma UPA. Essa semana 40 já entrou estabelecimentos que não são do plano de contingência, porque o cenário que o Mauro colocou, nós já estamos intubando, colocando respirador em UPA, HPP ou qualquer cama, leito, entre aspas, que possa receber todo o equipamento para intubar um paciente pela fila que estamos, pela exacerbação que está. Então, essas informações nós já estamos agora distribuindo essa semana, não está aqui no print porque nós estamos em distribuição de novas pautas. O Ministério, na nossa pedido, rodou algumas indústrias. Então, essa RDC que o Mauro explicou, deu destaque, permitiu a gente ter um fôlego de 7 dias, então roda mais produto mais rápido, e é isso que permitiu Eurofarma, Cristália, União Química, Merck Sharp, tudo nessa semana com alguns outros quantitativos que estão em distribuição, já considerando a última semana. Então, eu só queria fazer um apelo, Mauro, porque o Dr. Mirox, eu acho que, se não me engano, é o Mário, mandou o WhatsApp, já formalizou por e-mail, nós estamos conversando com vocês, então passou a relação de mais de 400 hospitais no primeiro momento, há uma meta de 1.800 que eu vi, que são os associados no geral. Nós estamos, eu já passei para o grupo ontem, nós estamos fazendo só o chamado PROC-V, batendo quem já está monitorado, para quem não está, nossos apoiadores vão lá, para que a gente reforce de incluir no monitoramento e que a gente possa estar apoiando com todas essas estratégias nacionais. Acho que são esses os destaques no momento de disposição. Kátia, só complementar aí, eu acho que é importante, precisa chamar atenção. Primeiro, nós estamos olhando, isso tem que estar muito claro, toda cama hospitalar, todo leito que tem paciente entubado, independente de onde ele estiver. Se ele estiver numa UPA, numa unidade básica, porque até isso já tem. Então, assim, só que ele precisa estar alimentado. Então, o gestor local tem que conversar, tem que informar nessa planilha que o Elton acabou de dizer. Isso vai para o Estado, que consolida e manda para o nível nacional. E aí, lá o CONASEMES, representado pelo Elton, o CONAS, representado pelo Weber, o Ministério com a sua equipe, a Andresa, o Coronel Franco, sentamos, discutimos com a indústria o que a gente consegue com OPAs e fazemos aí a distribuição. É uma tomada de decisão difícil. A última, para você ter ideia, que foi há 3 dias atrás, o que chegou para alta cúpula, porque aí o grupo técnico, quando não tem saída, sobe, foi o seguinte: vocês têm meia hora para definir. E olha que nós tivemos meia hora, foi muito. O que vocês vão definir é o seguinte: nós atendemos 4 estados que têm medicamentos só para 2 dias e damos medicamentos deles para chegar a 7, ou nós fazemos a distribuição linear e aí damos 2 dias para todo mundo. Isso é o que chega para a gente. Obviamente, nós optamos para atender os 4, para dar 7 dias, porque todos os demais tinham para mais de 7 dias. Então, igualamos, mas aí ninguém recebeu mais. Nessa que vai ser discutido entre hoje e amanhã, é que a gente vai ver o que chegou, o que conseguiu da indústria e qual é a criticidade. Se tem um pior que o outro, se dependendo do medicamento está pior em tal lugar. Essas decisões elas acontecem diariamente, às vezes 3, 4 vezes no dia. Então, é importante que a informação chegue. Nós temos hoje, dos leitos de UTI, 60% dos serviços informando, 60%, 40% não dá informação. E aí pede medicamento. Eu quero medicamento desesperado e tal. E aí vem promotor, não sei o quê. Só essa semana nós respondemos umas 15 informações e notificações do Ministério Público, Ministério Público Federal, de tudo quanto é lado. Então a gente está perdendo tempo para responder isso, porque às vezes o gestor lá na ponta não
o gestor hospitalar, gestor municipal, não alimenta o sistema. Então, 40% não alimentam. Acho que isso tem que chamar a atenção da moçada, né? Vamos alimentar o sistema. Tá? O ESUS notifica, doutora Cátia, você sabe, quantos leitos que eu tenho, quantos estão ocupados, quantos estão vagos. É só isso. São 3 informações que, coisa de 2 segundos, a gente resolve diariamente. Mas nem isso as pessoas fazem. E aí, como que você faz planejamento se você não conhece a demanda? Então, precisa ter essa informação. Precisa estar muito ligado o hospital com o gestor municipal e esse com o gestor estadual e o COSEMES. Nós chamamos a atenção de alguns COSEMES na reunião da tripartite para poder ficar ligado, da mesma forma que nós estamos sábado, domingo, à noite, na madrugada. Hoje, 6h30 da manhã, eu recebi um WhatsApp do ministro. Mauro, como é que a gente faz com isso? Pedindo apoio, pedindo ajuda, e a gente está pedindo ajuda também ao Ministério, igual ao Estado, quer dizer, estão todos muito envolvidos, né? Muito envolvidos. Então, o gestor municipal, o hospital, o COSEMES, o Estado tem que estar muito ligado para que a gente possa sobreviver a essa demanda toda, né? E ontem à noite, eu paro de falar, passo para vocês, eu já levantei uma outra luz que já está amarelo, quase ficando vermelha, que você já deve ter ouvido dizer por aí. Cartucho para gasometria. Já não está tendo. E aí eu acionei a indústria ainda ontem à noite. Agora pela manhã, eu recebi 3 áudios. Não temos, não temos, não temos. Se eu não tenho cartucho para gasometria, como que eu vou fazer os parâmetros de oxigênio? Então, são cenários que nós vamos precisar estar muito juntos, e por isso que quando você me ligou ontem, preocupada com a falta de informação, eu falei, não, informação é o que a gente tem obrigação de dar. Por isso que a gente está sentado aqui hoje, trocando essa ideia. Queria, mais uma vez, agradecer, e aí estamos à disposição. Mauro, perfeito, porque, como você bem colocou, né? Se a gente ainda tem uma instituição hospitalar ou outra, né? Que, pelo que você disse aí, nós estamos com um contingente de 40% não prestando informações, é algo que a gente precisa rever realmente, porque num momento como esse, em que a gente está falando de, mesmo aquele que é privado, que atende saúde suplementar, nós temos que lembrar que a Constituição fala que é serviço de relevância pública. O que está dentro do SUS é inquestionável, é serviço público de saúde. Então, não dá para imaginar um prestador que não saiba trabalhar com informação. Agora, uma coisa que a gente queria devolver para você levar também ao Ministério da Saúde para a gente nesse momento, né, com essa enorme interlocução que faz o CONASEMES, e especialmente na pessoa de vocês dois que estão aqui conosco, é que, assim, nós, muitas vezes, estamos remetendo informações, igual a gente está mantendo aqui a Secretaria de Estado da Saúde alimentada no seu banco de dados, os hospitais remeter essas informações para a nossa CNB, para que essas informações cheguem também ao Ministério da Saúde, mas a gente não tem as informações também em tempo real. Assim, é uma crítica aqui, Mauro, construtiva, porque, assim, CONASEMES é essencial, está lá dentro, né, da Lei Orgânica da Saúde, o CONAS é essencial para as deliberações do SUS, mas a gente tem que lembrar que uma confederação do tamanho da nossa CNB, que representa só na alta complexidade quase 70% do atendimento hospitalar no SUS, precisa ter mais voz ativa, de participar, de acompanhar em tempo real, né, todas essas discussões, e graças a Deus que a gente tem você para estar aqui repassando informações para a gente. Porque imagine a aflição de um gestor. Ontem, um hospital aqui em Minas Gerais teve que fechar seu pronto atendimento. E a gente perguntou, você não aguenta mais um dia? Ele falou, não aguento, porque eu não sei que dia que eu vou receber algum medicamento. Né? Eu não sei se eu vou receber daqui 1, daqui 2. Então, muitos gestores hospitalares, por precaução, vão ter que fechar suas portas, seus leitos, para não admitir mais paciente, porque não tem a informação. Às vezes ele fecha hoje, daqui um dia chega o medicamento. Ou seja, ele podia ter ficado aberto na certeza de que o medicamento ia chegar. E, assim, isso eu acho que é fundamental você levar para essa reunião para a gente, em relação à indústria, aos laboratórios. O que está acontecendo? No dia em que o Ministério da Saúde fez a requisição, de fato, os laboratórios repassaram as informações para os hospitais e eles não iam conseguir cumprir a entrega já paga, porque aconteceu a requisição.
E aí, depois, a gente ouviu essa informação de que não, que teria só sido excedente. Só que aí nós temos que trazer uma realidade do setor hospitalar, principalmente do setor hospitalar filantrópico, que não é a realidade do público, que é o quê, Mauro? Muitas dessas relações jurídicas de compras, né, não se dão nem diretamente com os laboratórios, se dão com os distribuidores. E os nossos hospitais, principalmente os de pequeno e médio porte, eles não costumam ter contratos formais. Eles têm a relação jurídica, estão sempre comprando, mas não conseguem ter, porque a gente vende o almoço para comprar a janta. Então, assim, a cada dia você tem que saber quem está disposto a te vender, se um vai dar 10 dias, se outro vai dar 30 dias, ou se só aceita vender à vista. É assim a realidade de um hospital filantrópico, na sua grande maioria. Então, esse suposto excedente, o receio que nós estamos tendo, é que não era o excedente, era o que era entregue para os hospitais nessa dinâmica do contrato não formal. Então, o que eu acho que é fundamental num momento como esse? Primeiro, o seguinte, que o Ministério, juntamente com vocês, obtenha a informação de quais são os hospitais, então, que supostamente estão recebendo regularmente em função de contrato formal. Nós temos que saber quem são essas instituições para que a gente entenda que, então, essas estão em situação regular, mas essas vão receber estoque para 30, 40 dias, enquanto outros estão com estoque para 2, 1, 3 dias. Eu recebi uma notícia de Pouso Alegre essa semana, eles estavam numa situação de desespero, porque além de não ter o estoque, o consumo aumentou 10, 15, 20 vezes. Assim, é surreal o que está acontecendo. Então, eu acho fundamental, num momento como esse, em que as coisas são extremamente dinâmicas, eu falo que tem sistema BI para tanta coisa, né? Poxa, o Ministério, vamos montar um sistema aí para a gente poder acionar em tempo real a nossa... Nem que seja só a Confederação Nacional, junto com o CONASEMES, com o CONAS, porque aí a gente vai replicando a informação, a gente fica por conta aqui de replicando, para deixar o nosso gestor pelo menos com o mínimo de paz de espírito, para saber se ele funciona mais 2 dias, mais 1, ou até ter um plano de contingência de destino do paciente para outro local, se realmente ele chegar no estoque zero. E aí? Se chegar no estoque zero, o que a gente vai fazer? Né? E aí, eu acho que o Ministério da Saúde, então, já que ele resolveu centralizar e assumir a condução disso, é importante que se tenha a noção dos contratos formais também. Porque numa situação dramática, como a gente está vivenciando, é inconcebível ter hospital com estoque para 30 dias e outro com 2, né? Então, a primeira coisa que a gente gostaria, primeiro, é essa questão dos contratos formais, essa compreensão dos nossos hospitais que não têm contrato formal, mas que consomem e estão fazendo um grande atendimento. Outra coisa, vocês já falaram, hospitais que estão fora dos planos de contingência. O que está acontecendo? Como os leitos estão saturados, nós temos hospitais, Mauro, você conhece de perto a realidade dos hospitais de pequeno porte. Nós estamos com hospitais de pequeno porte agora que antes, no período lá de setembro, outubro, eram retaguarda para os hospitais que estavam na linha de frente e agora viraram atendimento Covid também. Estão com pacientes que, às vezes, não conseguem transferência, mas, graças a Deus, tem a cura na espera pelo leito, sendo tratados, entubados, né? Ou seja, então a gente tem uma dinâmica de instituições também que passaram a consumir num volume que antes não consumia, não estão no plano de contingência. E tem mais um problema. Além da Covid, né? Porque nós não estamos perdendo gente, não é só para a Covid, né? O problema de déficit de leitos na UTI sempre existiu, nós sempre perdemos vidas por causa disso. Agora, a coisa está flagrante, está evidente, tomara que a partir disso, né, Mauro, a gente tenha uma nova condução da política de atenção hospitalar no nosso país. Mas o que está acontecendo? Eu tenho paciente, eu tenho hospital que precisa também desse kit, não para intubação do paciente COVID, mas para fazer o atendimento de urgência e emergência. Né? Ontem eu estava com um caso aqui na grande região metropolitana de um aneurisma de aorta abdominal. Até mais de 24 horas o paciente não tinha sido transferido. Está todo mundo assim desesperado, não sabe nem como é que atende a urgência, porque não tem previsão nenhuma. Né? Coitado dos traumas agora, né? Você tem que ver paciente perambulando pelas UPAs, pelos hospitais, para ver quem tem o estoque para fazer o procedimento daquele paciente. Então, assim, a gente clama, sabe, Mauro, que o momento que é dramático, nós já sabemos, nós estamos vivendo ele aqui na pele, mas pelo menos que essas informações sejam melhor compartilhadas. E, assim, eu queria fazer até uma outra pergunta para você nos trazer um comentário aqui. Nessa lógica dessa centralização agora feita pelo Ministério da Saúde, é um negócio muito delicado,
Porque, assim, a gente sabe que na assistência farmacêutica, né, na política de assistência farmacêutica no nosso país, tem alguns itens que são centralizados no Ministério da Saúde, mas são poucos itens, né, de modo que facilita, né, essa logística de distribuição. Agora, eu pergunto o seguinte, num momento dramático como esse, né, e quando a gente fala de um contingente de hospitais, se a gente juntar os hospitais públicos, os hospitais privados, beneficentes, sem fins lucrativos, mais os hospitais privados, nós estamos falando de milhares de hospitais. Né? Criar uma logística de distribuição, de interlocução da saúde pública com a saúde privada, e aqui privada eu estou falando com os hospitais das operadoras de plano de saúde também, para mim é impossível, né? Impossível, porque até o Ministério da Saúde requisita, leva lá para a central deles, dali recebe informação dos hospitais que estão mandando para o Estado, do município para o Estado, do Estado para o Ministério retorna, manda para o Estado, que manda para o município, que chega no hospital. Nós já perdemos 10 dias numa brincadeira dessa, né? Então, assim, bombardeio, né, Mal? Mas com você eu posso fazer, porque tem capacidade, tem competência para isso, é mineiro porreta, eu posso te bombardear, que eu sei que você traz as respostas, ou pelo menos encaminha para nós os questionamentos, né? Porque eu acho que essa é a grande aflição que a gente está agora, né? Dá voz para a nossa turma, responde à nossa turma, que está salvando tantas vidas, né, neste nosso país afora. Kátia, vou fazer um comentário rápido, vou passar para o Elton. Primeiro, a centralização do Ministério foi pedido do CONASEMES e do CONAS, porque os hospitais não estavam conseguindo comprar. A indústria não estava entregando. E o sobrepreço altíssimo. Né? Você ter ideia, alguns lugares chegaram a 750% de aumento. 750%. E aí, quando se paga, o produto aparece. Então, obviamente, foi necessário fazer essa centralização. A responsabilidade não é do Ministério, longe disso. Né? É o pior dos mundos fazer essa compra desta forma, mas foi a que nós conseguimos fazer. A requisição administrativa também nós somos contra, porque você entra na indústria e pega o produto para você distribuir. Obviamente, se desorganiza, né, muito o processo, mas aquilo que não está contratualizado está pegando mesmo. Se o contrato é de boca, aí eu te dou toda a razão. Né? Os hospitais de médio e pequeno porte, eles compram da farmácia da esquina, do vendedor da esquina. Então, assim, né, não vai direto na indústria. Tá? E isso, obviamente, não está formalizado, tá? Mas não tem muita saída. Então, feitas essas duas considerações, vou passar para o Elton, que aí ele pode responder, né, algumas questões que, obviamente, deve estar incomodado para responder. E também já vou perguntar ao Elton como é que, até para falar como é que está a divulgação disso pós distribuição da pauta, né? E em que momento isso a gente pode dar o conhecimento, e se já está dando também, porque é tanta coisa, eu não guardo na cabeça, não. Então, como é que a CMB, por exemplo, né, poderia estar recebendo a informação, em que tempo está recebendo, até passar para os seus, para que possam também, da mesma forma que eu alimentei o sistema e mostrei minha situação e estou esperando receber, como é que eu fico sabendo se foi distribuído ou não? Então, já aproveitando, se a gente não está fazendo já, em que tempo a gente pode fazer, se pode fazer, como pode fazer. Vamos lá, Elton. Bom, eu vou começar de trás para frente então, Mauro, porque eu acho que para pegar o raciocínio aí do como fazer, eu acho que uma ação que a gente pode fazer é com as CONASEMES e CMB. Eu acho que, como vocês já estão fazendo um contato, no momento que a gente tem definição de pauta de distribuição de alguma ação que se conseguiu, eu posso, no momento que eu disparar para os CONASEMES, etc., eu pego um ponto focal, né, de vocês e repasso. E esse ponto focal pode repassar, tá, Mauro? Eu acho que essa é uma questão que, de repente, a gente pode caminhar, e no momento que a gente repassa, isso já não está mais em sigilo, está definido, está decidido, né? A gente pode estar repassando. Uma outra ação que eu acho que é importante, porque nós não aí vamos ter perna, a Kátia
a Kátia já pode falar o ponto focal, fica o Mário, fica você. Aí você já definiu, o Elton já vai, a partir da próxima já passa. Então é o Mário. Você tem o contato do Mário, né? Legal. Então tá bom. Então, tem o celular dele lá, ele está trocando já comigo. Eu peço o e-mail dele, tranquilo. Tá combinado. A outra, eu acho que é o que o Mauro colocou, a gente destacou. A ação intra-estado é impossível nós fazermos aqui de cima. Né? São 1.800 da CMB, mais 1.000 e tantos que a gente tem de administração direta. São milhares. Nós não vamos conseguir dar esse mapa mais qualitativo. Esse mapa qualitativo, a Secretaria de Estado tem informação. Ela tem como enxergar quem está numa situação com cobertura de estoque melhor e quem está zerado. O mapa que a gente enxerga é Minas, por um exemplo, está com 20 dias de cobertura de bloqueador. Quem está melhor e quem está pior dentro? Eu consigo remanejar, porque é isso. Né? Quando a gente consegue uma ação aqui, ela dá para 5 dias, automaticamente eu já vou correr atrás, aqui enquanto grupo tripartite, de mais produto para conseguir suprir e não deixar parar. Então, eu acho que, fora essa ação nacional com as EMS, a gente pode, né, já vai começar a fazer, mas é encontrar os canais locais, entendeu, Mauro? Eu acho que para fazer essa discussão refinada, nós não vamos conseguir fazer daqui, Kátia. Realmente é impossível, assim como já conversando sobre medicamento. Não é desejável, nem é recomendável. Historicamente, a gente já experimentou o que é centralizar, a SEMI acabou por isso, né? A gente tem história no SUS disso, e esses medicamentos, eles têm uma natureza terapêutica de logística curta, precisa estar rápido no leito, na veia, né? Então, é suporte à vida. A responsabilidade, nós nem centralizamos no modelo de assistência farmacêutica, porque é muito singular os hospitais, né? Às vezes tem antibióticos, tem microbiota que é específica de hospital, não dá. Tecnicamente é impossível. Só que, veja, em fevereiro nós fizemos a pergunta, Mauro lembra disso, Ministério, avalia comprar mais para rever reserva estratégica. Isso numa semana de fevereiro. Na semana seguinte, a gente já começou a ver subir. Ministério, avalia executar o saldo do pregão. Não era nem para concorrer. Ele falou assim, olha, se eu executar o pregão, eu vou tirar o produto do mercado e, de repente, eu vou concorrer com as compras do pessoal. Vamos segurar mais uma semana. Na outra semana, nós recebemos ofício do governo do Rio Grande do Sul, de São Paulo, até Minas Gerais, dizendo, não, as minhas compras de grande escala fracassaram. Ou seja, no momento que eu recebi as cartinhas das indústrias, dos municípios, dos estados, dizendo, só vou te entregar para julho, agosto, setembro, nós dissemos, agora parou, você tem que requisitar, né? Executa o que conseguir, compra lá fora, requisita, porque as pessoas não vão ter produto. A indústria já negou para eles. Então, precisa entrar alguma ação coordenada para que a gente possa harmonizar. Ou então fica aquilo como você fala, quem tem o melhor contato vai puxar, aí eu vou ter estoque num canto, e a gente não vai equalizar isso de uma forma mais harmônica. Então, é nesse sentido. E por fim, do destaque da sua fala, que eu acho que é importante da informação. A informação é sigilosa, mas está no BI da Anvisa, como o Ministério passou. Mais de 50% do estoque está na distribuidora. E está nessa, eu vou usar o termo mesmo ruim, né? Está, infelizmente, nessa coisa criminosa do preço abusivo. Então, a gente tem a informação, tem repassado, eu acho que essa é uma informação que depois a gente pode passar, vocês podem pegar nível de estado, depois dela decidida e definida, quais são os distribuidores que tem, né? Então, e se está disponível. O que precisa é que a gente consiga equalizar entre distribuidor e indústria para dividir igual. Há uma orientação de não faça compra grandes e as entregas vão ser pequenas a cada 10 dias, 15 dias, etc. Será que a gente consegue fazer isso sem uma disputa, sem uma competitividade, sabendo que precisa de união e cooperação nesse momento?
até solidariedade, acho que esse é um desafio para o momento, né? Então, essa a sua fala é do distribuidor. Quem mais tem oportunidade de compra e estoque é quem está comprando de distribuidor, né? Na lupa do que a gente tem lá da Anvisa, Mauro. Então, talvez eu acho que isso a gente ainda vai acertar a mão. 60 dias próximos a gente vai ter essa engrenagem funcionando, tá? Para a gente estar tentando ver como que a gente distribui melhor e a gente consegue, de repente, fazer essas ações locais, um COSEMES Estado, Mauro, de repente vocês podem pedir uma conversa, se aproximem mesmo, olha, vamos olhar o mapa intra e nacional a gente já está combinado aqui, tá bom? Perfeito. Não sei se eu deixei faltar alguma coisa. Perfeito, Elton. E assim, o que eu acho fundamental também nesse debate todo que a gente fez aqui, nós precisamos também dessa informação. Quando eu digo nós, né, é o SUS. Eu não faço essa distinção, né? Se é o prestador ou se é o gestor público na sua essência. Mas nós precisamos entender quais são as instituições que estão recebendo esses outros 50%, né? Porque imagine só, se essa instituição ainda também está dentro dessa distribuição, entre aspas, né, concorrendo com as instituições que não têm contrato formal. Então, eu acho importante a gente conhecer essa distribuição do que supostamente está acontecendo com regularidade, porque nós recebemos ontem a informação de um grande hospital privado, com fins lucrativos aqui de Minas Gerais, que tem contrato com o laboratório e eles não entregaram, né? E assim, Mauro, outra coisa fundamental que o CONASEMES, graças, né, a pessoas como vocês que têm essa visão ampla, né, e não ideológica, né? Vocês têm visão realmente do SUS real, das normas técnicas, né? A gente está suportando aqui na ponta um custo que, assim, por mais que a gente tenha tido recursos ano passado, tivemos auxílio emergencial, mas, assim, infelizmente, com toda essa escalada de preço que nós estamos vivenciando, os hospitais não vão suportar se a gente não tiver uma política aí de incremento, de olhar para os custos reais das nossas instituições. E aí, Mauro, o que eu tenho percebido? Com os recursos que nós recebemos no ano passado, os nossos hospitais já usaram seus recursos para se manter, né? Até porque a gente tem um financiamento, né, deficitário crônico, e quando eu vou consultando aqui os fundos municipais, os fundos estaduais, eu estou vendo muitos gestores assim, parecendo fundo de investimento, sabe? Com muito dinheiro para custeio, sério. Outro dia eu entrei aqui e falei, meu Deus do céu, nós estamos morrendo aqui, literalmente, né, de desespero para poder encarar essa fome sem fim, né, do poder econômico, do capital, né, que mesmo no momento de consumo era para a gente ter uma redução de preço, não. Aí a gente assiste o contrário. Aí eles aproveitam para aumentar, né, para esfoliar o camarada. Então, assim, essa orientação para os nossos gestores, sabe, Mauro? A gente contar com o CONASEMES, como sempre contamos, para que tenham essa sensibilidade, né, de estudar essa variação dos custos lá na ponta, para que façam na medida certa, não é para... a gente sabe do quanto o recurso público, né, a gente não entra nessa onda aí de pessoas que não respeitam, né, o dinheiro público. O que a gente quer é o satisfatório necessário, não para a gente fomentar essa prática abusiva que vem acontecendo, mas para a gente ter sustentabilidade, para a gente passar por essa tempestade em alto mar que nós estamos. E aí a gente fecha, né? Eu quero dar aí uma última palavra para você, porque eu acho que a nossa conversa foi fenomenal e ela vem num momento em que ela traz palavra, não de solução, né, mas de união, que é o que você falou, né? Eu acho que em meio a problemas talvez sem solução, é só união para a gente tentar tomar as decisões mais acertadas, menos traumáticas possíveis, né? Não, é isso, Kátia. O CONASEMES está trabalhando muito, tem orientado os gestores municipais, né? Incomoda, esse assunto nos incomoda muito, né? A questão de recursos em caixa, mas estamos preparando um curso de apoio à gestão. Nós vamos fazer uma formação para gestores municipais de saúde,
né? Nós estamos com uma plataforma, né, de educação à distância, estamos aí com um edital na praça para contratar uma grande empresa para poder certificar, e com a questão dos nossos apoiadores sendo os tutores desse processo de formação de gestores, um curso de 10 meses para formar gestores. Nós vamos ofertar aí 20 mil vagas para ver se a gente consegue formar um time de especialistas, né, capaz de executar e fazer um bom planejamento, cumprir aquilo que está como regramento básico do Sistema Único de Saúde, né? A ideia é nesse sentido. Mas vamos trabalhar, estamos juntos. Quero agradecer também esse momento aí de poder trocar ideia com vocês. Sabemos que vocês vão levar essas informações para todos, né, os que são membros da CMP, da Federaçantas, né, da qual tenho muito carinho, muito respeito, né, pelo trabalho que a gente vem fazendo desde aí, da minha época do COSEMES em Minas, né, e dizer que nós vamos superar esse processo de uma única forma, todos unidos, né, trabalhando com o mesmo objetivo de salvar a vida. Né? Muito obrigado, um grande abraço para você, para o Júnior, para o Mirox, que não pôde estar aí conosco. Né? Eu fiz um voo ontem à noite, então, na hora que você falou comigo, eu estava em São Paulo, mas a gente vai atravessar isso, né, com as bênçãos de Deus e com o apoio de todo mundo. Obrigado a vocês, obrigado, Elton. E nós já estamos saindo para uma outra reunião. Ô, Mauro, eu só não vou dizer que a gente tem saudades de você aqui no COSEMES, porque a turma que ficou aqui é maravilhosa também, né? Um abraço para o nosso presidente Eduardo. E, afinal de contas, nós não perdemos, né? Nós ganhamos com o Mauro aí no CONASEMES. Então, ficou tudo muito bom para o nosso Sistema Único de Saúde nesse arranjo. E nosso presidente Mirócles deve estar, nesse instante, aterrissando lá em Teresina, né? Daqui a pouquinho ele vai estar assistindo aí o nosso evento, nós vamos compartilhar com toda a nossa rede, com todos os nossos gestores, com os gestores públicos também, né? Isso aqui é o árduo aprendizado, né? É disso que a gente precisa, né, gente? Informação, diálogo permanente, é assim, com muitas outras iniciativas, com muita vacina, né, que nós vamos superar esse momento. Elton, muito obrigada. A Deusísio eu não deixei falar, mas ele estava aí na retaguarda, que se fosse necessário ele assumiria também com maestria aí o meu papel. Gente, muito obrigada, viu? Que Deus os abençoe aí, continuem firmes e com muita saúde para defender o nosso Sistema Único de Saúde. Obrigado. Um abraço, Kátia, um abraço, Júnior, um abraço, Elton. Tchau, tchau. Obrigado, Mauro, obrigado, Kátia.